John Caldwell era um cara comum, vivendo uma vida cheia do corre-corre diário entre trabalho e família. Mas tudo mudou em um instante chocante. Ele sofreu um ataque cardíaco. Nesse momento crítico, enquanto seu coração lutava para mantê-lo nesse mundo, a vida de John tomou um rumo extraordinário. Ao invés de se perder na escuridão, ele afirma ter encontrado Jesus, um encontro que transformou sua alma para sempre. Enquanto John flutuava entre a vida e a morte, ele recebeu revelações que desafiavam tudo o que a humanidade entende sobre espiritualidade e moralidade. Que segredos incríveis o universo revela àqueles que flertam com a morte. Prepare-se, porque as percepções de John podem mudar tudo o que você achava que sabia sobre nossa jornada espiritual. Que verdades impactantes ele trouxe de volta que podem revolucionar suas crenças. Você não vai querer perder essa história poderosa de transformação, então aperte o botão de curtir e se inscreva para mais relatos surpreendentes como este. Antes do meu ataque cardíaco, minha vida seguia um ritmo familiar. Eu acordava todo dia, corria pela minha rotina matinal e tentava equilibrar os papéis de funcionário e homem da família. Minha fé era algo que nunca questionei. Estava intrinsecamente ligada a mim desde a infância, como um sussurro suave na periferia da minha vida agitada. Eu ia à igreja de vez em quando recitando orações que já estavam entranhadas em mim, mas raramente parava para refletir sobre seu significado. Nunca realmente questionei minhas crenças. Elas simplesmente estavam lá. A ideia de uma realidade espiritual maior, o conceito de vida após a morte, essas noções pairavam como uma névoa nas partes mais profundas da minha mente. Era fácil ignorar esses pensamentos quando a vida estava tranquila, com cada dia repleto das tarefas cotidianas do trabalho e dos compromissos familiares. Eu estava confortável no meu casulo de normalidade, sem me incomodar com as perguntas mais profundas que poderiam perturbá-lo. Então veio o ataque cardíaco, uma cruel reviravolta do destino que destruiu essa existência pacata em um instante. Lembro-me claramente daquele dia, a dor aguda no meu peito começando como um simples incômodo e subindo para um grito urgente por socorro. Fui levado rapidamente ao hospital, cercado pelos sons caóticos das sirenes e as expressões preocupadas dos meus entes queridos. O mundo parecia estar se fechando sobre mim, e eu fui abruptamente lançado a uma realidade que só reconhecia superficialmente. Como você reagiria se sua vida virasse de cabeça para baixo de repente? É um pensamento que muitos de nós evitamos, com o medo do desconhecido espreitando na escuridão. Mas em um único instante, tudo o que eu achava que sabia seria desafiado. Foi naquele momento de vulnerabilidade, enquanto eu lutava pela vida, que o véu entre os vivos e o além começou a brilhar, preparando-me para as revelações que viriam. Enquanto meu coração vacilava, senti uma leveza, uma sensação que me puxava para fora do meu corpo, me afastando da cena caótica de médicos e máquinas. Eu estava na beira de dois mundos, um que conhecia tão bem e outro que prometia verdades profundas que eu ainda não havia explorado. O que descobririam naquele espaço liminal? Que mensagens me aguardavam do outro lado? Essas perguntas pairavam no ar, acendendo uma chama de curiosidade em meio ao medo. Mal sabia eu que essa experiência inimaginável estava prestes a redefinir minha compreensão da vida, da morte e do que está entre elas. Minha existência ordinária estava prestes a se desfazer, revelando um universo repleto de verdades que poderiam mudar para sempre o curso da minha vida e a de todos ao meu redor. Num instante, eu cruzei o limiar entre a vida e a morte. O som do monitor anunciando o fim ecoou em meus ouvidos, um lembrete de quão frágil é a vida. Mas, em vez de medo, uma calma estranha tomou conta de mim. Senti meu espírito se desprender suavemente do meu corpo, subindo acima do caos na sala. Eu conseguia ver tudo. Os médicos e enfermeiros em frenesi, seus rostos um borrão de urgência e preocupação. Era surreal, como assistir a um filme em que eu era ao mesmo tempo o espectador e o protagonista, meus sentidos aguçados, mas profundamente serenos. Enquanto flutuava, fiquei maravilhado com a cena abaixo.
me sentindo estranhamente distante da urgência. O medo deles não me tocava. Em vez disso, eu estava envolto em uma sensação calorosa que banhava minha alma, me puxando mais fundo nessa experiência incrível. Meu corpo, que momentos antes estava cheio de dor e luta, agora se sentia leve, suspenso em um reino onde as limitações físicas se desvaneciam. Eu estava livre. As cores ao meu redor vibravam e eram sobrenaturais. Eu podia sentir cada tonalidade, cada matiz, ressoando com uma frequência única, quase como se sussurrassem memórias que eu nem sabia que possuía. Era como se eu estivesse navegando por um caleidoscópio de emoções, cada giro revelando camadas mais profundas de paz e compreensão que iam além de qualquer experiência terrena. À distância, percebi uma presença que se aproximava, acompanhada de um suave puxão, instigando-me a seguir. Enquanto tudo ao meu redor brilhava, todo o meu foco se voltou para aquela luz convidativa, tão pura e acolhedora. À medida que me aproximava, uma sensação de pertencimento me envolveu como nunca antes. Não havia julgamento, apenas um amor incondicional que me fazia sentir completo, como se estivesse voltando para casa depois de uma longa jornada. Mas nesse momento de extraordinária tranquilidade, um pensamento cruzou minha mente, rompendo o véu de paz como uma tempestade distante. O que nos espera do outro lado? Uma pergunta ecoou em minha consciência. O que havia além desse amor profundo que podia dissolver todas as ansiedades da existência? A curiosidade me consumia, mesmo em meio à beleza daquele momento, enquanto percebia que as verdades que buscava estavam ao meu alcance. O que encontrei além do véu não era o que esperava. A antecipação fervilhava dentro de mim, como se eu estivesse à beira de uma revelação que mudaria tudo o que pensei saber. O doce sabor da descoberta pairava no ar, me instigando a me aventurar mais fundo no que estava por vir. Mal sabia eu que esse momento crucial levaria a um encontro que não apenas mudaria a minha realidade, mas traria uma mensagem poderosa para a humanidade. Assim que entrei naquele espaço de luz etérea, um calor radiante me envolveu, diferente de tudo o que já havia sentido. Era como se todas as preocupações e fardos que eu carregava derretessem, afogados por um amor abrangente que me abraçava completamente. Naquela expansão luminosa, eu o vi, Jesus. Sua presença não era apenas visível, mas sentida. Cada fibra do meu ser o reconhecia de uma forma que transcendia o conhecimento humano. Era como reencontrar um amigo de longa data, familiar e acolhedor. Enquanto eu estava ali, cativado e emocionado, o brilho ao seu redor pulsava com cores que palavras não poderiam descrever. Senti um impulso indescritível de me aproximar, como se aquele momento fosse preordenado, uma conexão espiritual que ultrapassava o tempo e o espaço. Saber que eu estava na presença do amor divino era palpável, e com isso veio uma onda de paz. Isso quebrou o caos da minha existência, deixando espaço apenas para esperança e compreensão. A luz que cercava Jesus não iluminava apenas, ela revelava. Cada raio parecia carregar verdades profundas sobre compaixão, propósito e unidade entre a humanidade. Eu me sentia pequeno, mas ao mesmo tempo especial, como um único fio na vasta tapeçaria da existência que ele segurava com tanto carinho. Foi um encontro intenso que desafiou toda a descrição que eu conhecia, mergulhando-me em um oceano de consciência espiritual que me chamava a explorar suas profundezas. Enquanto me preparava para me conectar com ele, percebi que esse encontro era mais do que um simples momento. Era um despertar crucial. Em seus olhos, vi as histórias de inúmeras vidas entrelaçadas em amor e dor, alegria e tristeza. Ali, eu não era apenas uma testemunha da graça divina. Estava sendo convidado a acessar a sabedoria que Jesus representava. O ar se carregava de expectativa. A luz guardava segredos que poderiam mudar tudo o que eu acreditava ser possível. Por que você veio? Senti uma necessidade urgente de perguntar, com minha própria voz soando distante em meio à sinfonia de luz. Mas, de uma forma que transcendeu as palavras, Jesus me comunicou mais do que qualquer frase poderia expressar.
Sua calma e presença acolhedora falavam volumes, revelando uma compaixão profunda que imediatamente dissipou meus medos. Soube então que aquela era uma troca, além de uma mera conversa. Era um despertar. Conforme trocávamos palavras, percebi que esse encontro divino era uma oportunidade de transformação, não só para mim, mas para toda a humanidade. Cada pensamento que eu tinha, cada dúvida que carregava, começou a se dissolver na atmosfera carregada da mensagem que pairava entre nós. A enormidade desse momento me levou à beira da revelação, me deixando ansioso por mais insights. Que sabedoria Jesus compartilhou comigo naquele momento radiante? A pergunta pairava no ar, doce e urgente, me instigando a entender não apenas a magnitude desse encontro, mas suas vastas implicações para o mundo que esperava além daquela luz ofuscante. Naquele momento sagrado, enquanto estava diante dele, a presença de Jesus me envolveu como um abraço suave e senti uma sensação avassaladora de paz inundar meu espírito. A comunicação que tivemos foi profunda e transcendental, como uma conexão que ia muito além das palavras. Eu estava imerso em um calor luminoso, onde o amor era o ar que eu respirava. Foi ali, naquela luz radiante, que ele transmitiu as mensagens essenciais que a humanidade precisa ouvir. Amor é sua maior força. Ele falou suavemente, mas com firmeza, como se cada palavra dançasse pelo tecido do meu ser. Ele une vocês, transcende fronteiras e acende a essência da conexão. Em tempos de escuridão, deixem esse amor guiá-los. Senti o peso de sua mensagem, uma urgência, um chamado para despertarmos para nosso verdadeiro potencial como seres compassivos. Ele nos pediu que cultivássemos a paz em meio ao caos que assola nosso mundo. Bondade, ele enfatizou, não é apenas uma ação, é um movimento. Tem o poder de transformar o mundo. Você não sente isso em seus corações? Vi visões de comunidades divididas, famílias rompidas e almas distantes, ansiando por conexão, desejando ser lembradas da beleza que reside na bondade. Fiquei impressionado com quão desesperadamente nossa sociedade precisava acordar para essa verdade. A onipresença do conflito e da divisão ecoava mais alto do que nunca. Mas naquele momento, percebi que a urgência da bondade poderia realmente oferecer uma tábua de salvação, uma maneira de trazer cura onde havia apenas dor. Enquanto absorvia a magnitude daquela revelação, uma pergunta saiu de meus lábios involuntariamente. Estamos fazendo o suficiente para criar um mundo compassivo? O silêncio que se seguiu era elétrico, reverberando no meu coração e mente. Senti seu olhar profundo penetrar na minha alma, me instigando não apenas a refletir sobre minhas próprias ações, mas a considerar nossa responsabilidade coletiva. Aquela pergunta pairava no ar, mexendo com minhas emoções e despertando um profundo senso de propósito. O que isso significa para nós, coletivamente? Eu me perguntei em voz alta, sentindo o peso da pergunta sobre mim. Era um momento crucial, um ponto de virada onde a mudança poderia começar. Não só dentro de mim, mas como um movimento que poderia se espalhar por toda a humanidade. Enquanto me preparava para voltar, suas últimas palavras ecoavam na minha mente como um sussurro suave. Deixe que seus corações acendam as chamas da compaixão e observe enquanto elas provocam uma revolução de amor pelo mundo. A mensagem era clara. Nossa hora de despertar é agora, e cada um de nós tem o poder de conduzir essa mudança. Quando voltei, percebi que minha transformação era apenas o começo. Minha jornada agora estava conectada a um propósito maior. Não era apenas uma experiência única. Era sobre despertar uma consciência coletiva. Compreendi que minha experiência de quase morte não foi só para mim, mas um chamado à ação para todos que ouvem esta mensagem. Cada um de nós tem um papel nesse movimento em direção a uma vida mais compassiva e conectada. Então, eu pergunto a você: como podemos começar essa jornada em direção ao amor e à unidade, bem aqui e agora?
Que pequena ação você pode tomar hoje que irradiaria bondade na vida das pessoas ao seu redor? É uma pergunta que vale a pena refletir, e eu o convido a mantê-la em seu coração ao longo do dia. Imagine se cada um de nós desse até um pequeno passo para a bondade. Que efeito cascata isso poderia gerar em nosso mundo? As possibilidades são infinitas, e o poder está em nossas escolhas, não importando quão pequenas sejam. Eu imagino um mundo onde essas ondas se transformam em ondas de compaixão, onde nossa interconexão é celebrada e o amor guia nossas ações. Todos nós temos o potencial de impactar os que estão ao nosso redor. Nossas ações podem iluminar os cantos escuros do desespero, espalhando calor e esperança. Juntos, enraizados em uma missão compartilhada, podemos inspirar um movimento que transforma vidas e remodela comunidades. Se você sente que essa missão ressoa com você, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias e mensagens poderosas. Junte-se a mim enquanto embarcamos juntos nesta jornada, levando a luz da compaixão para cada canto que encontrarmos. Vamos fazer desta uma aventura cheia de aprendizados e empoderamento coletivo. Obrigado por fazer parte dessa experiência. Vamos continuar a explorar, aprender e crescer juntos. Até a próxima, continue brilhando sua luz.